Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Sábado de feriado prolongado, né? Eu mesmo cheguei agora há pouco. Eu estava em Ilhabela, foi aniversário da minha filha. Na quinta-feira nós fomos lá, né? Eu voltei hoje, há tempo ainda de fazer essa live, né? E de me organizar para amanhã. Amanhã nós temos as atividades na Casa Espírita e aqui estamos. E nós vamos logo começar com os recadinhos, né? Para não gastar muito tempo. As lives nós temos todos os dias, às 18 horas, né? Como a gente já vem informando. E também temos as atividades presenciais na Casa Espírita, não é? De sexta, de domingo e de quinta-feira. Então, quinta, sexta e domingo. Nas quintas às 15, nas sextas-feiras às 19 da noite, não é? E domingo, 9 da manhã. Todas as atividades abertas ao público. Na quinta, estudo da doutrina espírita. Na sexta, palestra evangélica. E domingo, palestra espírita. Segunda-feira é uma tarefa de assistência espiritual não aberta ao público. Entretanto, havendo a necessidade da pessoa, né, é só informar o nome do assistido e demais dados e passar para algum companheiro da casa espírita ou levar lá pessoalmente, né? Ou então informar através do celular da Casa Espírita pelo WhatsApp, cujo número é 963004552, não é? Vou repetir, 963004552. É só enviar o WhatsApp, que pelo menos uma vez, normalmente mais de uma vez por dia, eu verifico e respondo, tá bem? Essas lives que nós fazemos aqui todos os dias, depois elas são convertidas em vídeo e são colocados no canal do YouTube da Casa Espírita, cujas iniciais são CEMN-POA. Pedimos a todos, dentro do possível, que se inscrevam no canal, visualizem, deem o like e compartilhem com amigos, parentes e grupos dos quais façam parte. Nós estamos ainda com a campanha do agasalho, que vai acabar, né, agora no dia 21 de setembro, que vai ser quando termina o inverno. Então, a nossa proposta é que a campanha do agasalho vai até o final do inverno. Então, dia 21 será o último dia. Quem quiser doar, né, agasalho, cobertor, o que for, pode levar na Casa Espírita nos dias que eu falei, ou mesmo pode levar no próximo sábado, que vai ser dia 11 de setembro, porque no dia 11 de setembro a gente também vai estar concomitantemente com a campanha da Fraternidade Alta de Souza, pela qual, todo segundo sábado do mês, então no próximo sábado será o segundo, hoje é o primeiro, nós vamos arrecadar alimentos, não é? Então, pode levar também no próximo sábado, né, o agasalho ou o alimento, ou os dois, que nós estaremos arrecadando para doar para as famílias carentes. Então, a gente fica desde logo agradecido, tá? Hoje, a palestra vai ser sobre um caso, tá? Cujo título é Amarga Experiência, que eu vou trazer daqui a pouquinho para a nossa reflexão. Vamos fazer uma prece para iniciarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Então, hoje eu trago o relato de um caso, de uma encarnação, de um espírito que foi levado lá na Casa Espírita, no Grupo Espírita da Prece, lá do Chico Xavier, em Uberaba, em 24 de junho de 1954. Ele tinha sido trazido um pouco antes, tinha sido tratado, não é? E quando ele estava em condições, né, aí ele então, através da psicofonia de Chico Xavier, ele trouxe o relato do caso dele, da última encarnação, que ele mesmo descreveu como amargo relato, né? Amarga experiência. Então, ele se identificou apenas com a letra F. Ele não falou o nome dele inteiro, provavelmente para não criar depois embaraço, né, nos parentes que eventualmente pudessem reconhecer. Mas para simplificar aqui, a gente vai chamar de Fernando, tá?
mas na verdade ele só se identificou como F. Então não sabemos se é Fábio, se é Fernando. Para nós vai ser Fernando, simplesmente de uma forma mais didática aqui. E aí então esse espírito fala que na última encarnação dele tinha sido banqueiro, né? Banqueiro. Então ele lidava com muito dinheiro, era um homem muito rico. E ele dizia que para ele o dinheiro, ele dizia sempre, era o que trazia a felicidade na Terra. E, portanto, ele tratou de ganhar muito dinheiro. Ele era muito rico, banqueiro, dono de bancos. E, portanto, ele se considerava uma pessoa muito feliz, porque também, através do dinheiro, ele tinha condições, né, de inserção social em todos os meios, inclusive religiosos. Ele era muito amigo de bispos, inclusive, né? Não é? E ajudava a igreja, não é? com doações, mas ele, na realidade, em si mesmo não era religioso. Né? Para ele, tanto fazia, porque ele doava o dinheiro para a igreja e o nome dele aparecia nos jornais, olha, doou para a igreja tal. Então ele sempre estava nos meios sociais, né? E isso ajudava muito também no banco, né? Porque as pessoas acabavam vendo nele uma pessoa que ajudava e acabava gerando mais clientela. Então ele cada vez ficava mais rico. Né? Então tinha esse objetivo. Então ele não era nem quente nem frio, assim, na expressão bíblica, né? Que o Cristo disse que nós temos que nos posicionar, porque ele disse que o morno ele vomitaria, seria vomitado da boca, né? Portanto, o Cristo nos pedia uma posição, ou quente ou frio, mas tem que ter uma decisão, né? Nós mesmos agora, nos tempos em que estamos passando, final de transição planetária, a única coisa que nos cabe fazer aqui, não é assim, em termos de quente e frio, que é o que eu estou colocando, inclusive faz parte do estudo aqui que estamos fazendo, é que ou você segue o caminho do Cristo ou você não segue. Você não pode ficar em cima do muro mais morno, porque o morno você vai ser certamente aliciado e vai para o caminho do atalho, né? O caminho do atalho a gente sabe que é sempre muito tortuoso e perigoso, não é? Então nós temos que escolher o caminho certo, que é o caminho do Cristo, né? Nós não temos dúvidas sobre isso. Mas então, esse espírito F, vamos chamar de Fernando, relata que ele estava na meia-idade, mas saúde boa, né? Tranquilo, e muito rico, família bem postada, ele muito bem postado socialmente, não é? Inclusive também na política, né? Porque ele também ajudava deputado e tal, né? Nas campanhas, ajudava a igreja, então ele fazia um jeitinho em tudo para ele ficar bem na foto, bem no filme, né? É assim que fala? Bem na foto. Então, estava sempre bem na foto lá com os políticos, com os religiosos e os negócios dele cada vez progredindo mais. E ele achava que era aquilo que trazia a felicidade na Terra. Portanto, ele se considerava uma pessoa muito feliz, né? Uma pessoa realizada, né? E para ele, então, tudo girava em torno do dinheiro, da riqueza e do poder. Entretanto, a morte o colheu ainda na vida da madureza, né? Não era velho ainda, era um senhor de uns 50 e poucos anos, portanto, ainda com muito vigor, né? Uma idade ainda que ele imaginava que ainda ia viver muito. Aliás, quem está encarnado, quem está vivo, não pensa nunca que vai morrer. A gente pensa que vai viver para sempre. Ninguém cogita dessa hipótese. Nem pensa, não passa pela cabeça de ninguém. Fora os espíritas que, né, pela doutrina espírita, lidam com o assunto e realmente já sabem perfeitamente a situação. Não é? Sabemos que vivemos uma experiência na matéria, que somos espíritos, mas fora daí as pessoas vivem como se fossem viver para sempre. Né? Porque a encarnação é tudo. Bom, aí, como ele mesmo fala, a morte o colheu em plena vida. E ele, na verdade, quando deu conta de si, né, voltou a si, ele abriu os olhos, ele estava em um ambiente completamente fechado, escuro, né, que ele não sabia onde que era, parecia uma caixa.
E ele sentia um certo sufocamento, dispneia, ele gritava, não conseguia sair dali, não entendia o que estava acontecendo. E ele relata que não sabe por quanto tempo ficou ali. Ele perdeu a noção do tempo, porque é um local escuro, pequeno, apertado e cheirando muito mal, né? E ele gritava, mas ninguém ouvia, não é? E aí ele fala que depois de um tempo indeterminado, que ele não sabia mais, não é? Ele fala que mãos vigorosas o retiraram de onde ele estava, o erguendo. E aí ele já não estava mais naquele local, estava acima daquele local, né? E aí quando ele olha para os lados e para cima, ele vê que está o ar livre, né? E ele olha dos lados, ele vê blocos de pedras, né, com inscrições em relevo, douradas. Ele passa a mão, não entende, ele vê nomes e vê datas e símbolos. Quando então ele observa que ele está jazigos, né? Não é? E que, na verdade, ele estava no cemitério. E ele conclui que onde ele estava embaixo era o caixão, né? Porque aí ele se deu conta que tinha da situação dele. O que eu estou fazendo no cemitério aqui? Né? Ele ficou... E aí ele ficou todo sem entender muito bem, mas achando que pudesse, saiu dali correndo. Ficou assustado, saiu correndo. Ganhou a via pública e viu que passava um bonde. Sim, o bonde, porque naquela época, 54, tinha bonde. Então ele passou, não é? Isso foi no Rio de Janeiro que aconteceu, né? Então ele deu com a mão para o bonde parar, o bonde não parou, né? O maquinista lá não parou. E aí ele saiu correndo atrás do bonde, que o bonde andava bem devagar. Saiu correndo atrás do bonde e conseguiu saltar para cima do bonde e tomou o bonde, né? Como se fosse um encarnado. Aliás, ele não tinha certeza do que tinha acontecido. Ele não tinha convicção de que estava desencarnado. Ele não sabia. Ele estava assim meio embaralhado ainda, né? Mas ele tomou o bonde e saiu com os outros encarnados. Então ele começou a falar com as pessoas, né? Ninguém respondia nada para ele. Ele foi falar com o cobrador não falava nada, né? E ele também ia falar que não tinha dinheiro para pagar o bonde, né? Mas ninguém conversava com ele, ele achou todo mundo muito mal educado, ninguém conversava com ele, onde é que já se via aquilo, né? Aí, em determinado ponto, já mais perto lá de uma região, de uma área mais central da cidade, ele desceu, né? Para ver que rumo que ele ia tomar, né? E ele viu que andava gente para cima e para baixo, normal, né? E ele não conseguia se comunicar com ninguém. Daí ele pensou de ir para a casa dele. Falou, vou para minha casa, né? E foi para a casa dele, foi andando para a casa dele, não era longe de onde ele tinha descido do bonde. Ele pensou, para minha casa, né? Porque daí já vejo lá com a minha família, tudo. Daí ele chegou na casa dele, a casa dele estava fechada. Já era finalzinho da noite, já estava escurecendo. Ele chegou na casa dele, porta fechada, né? Ele bateu na porta, esmurrou a porta, gritou, deu pontapé na porta, a porta não abria. E ninguém respondia. Ele achou aquilo um absurdo, né? A casa dele. Mas já ficou isso, tinha ficado escuro, já estava escurecendo, estava já escuro. Aí ele resolveu esperar ali, na frente da casa, né? No alpendre ali, ele ficou lá, deitou lá e ficou. Até o dia seguinte, que ele pensou no dia seguinte, o pessoal deve estar dormindo agora, de manhã eles vão levantar, eu pego e vou lá, né? Aí então, o problema é que a porta não abria, ninguém vinha, não é? Ninguém vinha. E ele, portanto, ficou sem entender. É que na verdade o que ele não sabia é que a casa dele foi vendida. A família dele não estava ali mais. A casa foi vendida, estava fechada, ia ser vendida. Não tinha ninguém, né? A família mudou de lá. Foi vendida, mas não tinha morador ainda. Então os novos moradores não estavam na casa, mas não era mais a casa dele, porque ele morreu, se encarnou, né? Foi feito inventário, partilhados os bens, e ele não era mais a casa dele, já era de outra pessoa, embora não tivesse ninguém, mas não era mais. A família dele não estava lá. Aí ele viu que como ninguém vinha, ele desistiu, né? Ficar ali não adiantava nada. O que ele pensou? Eu vou no meu banco. Ele era dono do banco,
banqueiro, um banco muito grande, né? E ele saiu na direção lá do banco dele e foi para lá, né? Só que quando ele chegou, andou muito, que demorou um pouco, né? Aí quando ele chegou já estava escurecendo, já o banco estava fechado. E ele não conseguia entrar no banco também, a porta estava fechada. Aí ele também ficou esperando, ainda vou esperar no outro dia, o dia clarear, aí eu entro, né? Aí eu entro. Aí dormiu ali também, ali na frente do banco. E aí no outro dia abriu o banco, né? E alguém abriu a porta, ele aproveitou e entrou assim meio rapidinho, porque ele não conseguia abrir a porta. Ele não conseguia entrar. Ele não conseguia entrar. Vocês vejam, depois eu vou explicar isso daí, tá? Vocês vão pensar assim, mas ele não está desencarnado? Por que ele não atravessava a parede? Gente, ele nem tinha consciência que estava desencarnado. Então, uma pessoa nessas condições, totalmente materializada, porque ele só pensava em dinheiro, em ouro, em riqueza, ele não tinha condições de utilizar, não é, a sua condição de espírito imortal. Então, ele não conseguia. Bom, aí, conforme alguém abriu, ele entrou assim meio rapidinho, pela porta que abriu, entrou, tomou o elevador, que alguém abriu, ele entrou, foi lá na sala dele. Na sala dele tinha de tudo, né? Tinha frigobar, ficava sempre pão em cima da mesa, estava com fome também, ele estava com muita fome. Ele sentia muita fome e sentia muita sede também, né? Os dois, fome e sede. Bom, mas aí ele chegou lá no banco, a sala dele era a sala dele, e ele foi comer o pão. Quando ele tocou no pão, lá na sala dele, que estava lá já, o pão virou ouro. O pão se transformou em ouro, né? E ele estava com muita sede, ele foi pegar na jarra de água. Quando ele tocou na jarra de água, a jarra virou ouro, né? E a mesa que ele trabalhava transformou-se em um cofre, né? Então ele não conseguia fazer nada, porque tudo virava ouro. Aí ele saiu dali, aí ele ficou pensando, mas agora o que eu faço? Como é que eu faço? Eu estou morrendo de sede, fome. Eu já sei, eu vou em um morro que tinha ali nas proximidades, onde ele sabia que tinha uma bica de água. Ele falou, não, eu vou lá naquele local, eu vou beber água, lá tem muita água lá, água fresca, água limpinha. As pessoas, inclusive, iam pegar água lá. Ele foi lá. Já estava escurecendo. Quando ele deitou para beber água assim com a boca, que nem os cachorros fazem, né? Ele não tinha copo, não tinha nada, podia pegar com a mão também, mas ele achou melhor com a boca mesmo, né? Quando ele foi com a boca para beber a água virou ouro, ouro líquido. Virou ouro líquido, não dá para ele beber ouro líquido. Aí ele desesperou, né? E saiu correndo dali. O que ele pensou? Eu ajudei muito a igreja católica. Embora ele se dissesse católico, mas era um católico não praticante, como que se fala, né? Ele não ia na igreja de vez em quando, né? Para uma convenção social, né? Mas ele não, quando ia lá, ficava pensando só nos negócios, nem pensar. Não sabia nem orar, não sabia fazer uma prece ou uma reza, né? Como é falado no catolicismo. Mas ele pensou, não, eu vou na igreja, porque lá, né? Deus está lá dentro, né? Jesus está lá, Maria está lá, eu vou lá, eles vão me ajudar. Chegou lá, já estava no finzinho da tarde, a igreja estava fechada. E ele não conseguia entrar na igreja, ele bateu na igreja, e ele pensou, não, mas deve ter alguém dentro da igreja, o padre mora aqui dentro, o sacristão, alguém mora aí vai me ouvir. Mas ele batia, chamava, ninguém atendia também. Ele teve que ficar esperando, ficou deitado na frente da igreja. No outro dia, cedinho, ele viu que muitas pessoas simples, pessoas pobres simples, vinham para a missa. E a porta abriu, né? As pessoas iam entrando para a missa das 7 da manhã. E ele entrou junto, que aí a porta abriu, ele entrou também. Aí ele pensou em se confessar, foi no confessionário. Quando ele chegou no confessionário, ele viu que o confessionário se transformou em um cofre de banco. Então não tinha jeito dele se confessar ali, virou um cofre de banco. Aí ele pensou, então eu vou lá no pé da Virgem Maria, que tem uma imagem da Virgem Maria, uma escultura, na verdade, da Virgem Maria, né? Maria de Nazaré. E quando ele chegou em frente a Maria de Nazaré, na escultura, a escultura se transformou em um broche gigante de ouro, né? E ele não entendia.
E aí ele pensou em tomar a hóstia. Ele se ajoelhou, o padre estava dando a hóstia, um por um, né? Que estavam ali. Quando chegou, ele chegou ali perto, né? A hóstia virava ouro também. Então não tinha jeito dele. Quando ele chegou perto da imagem do Cristo, que ele ia pedir, clamar ao Cristo por ajuda, o Cristo virou também de ouro. Aí também não dava, né? E aí quando ele fixou o olhar dele na Bíblia, que tinha ali em frente, ali na frente onde o padre fazia a missa, naquela mesa, né? Aquela mesa grande que fica na frente, né? Do lado do púlpito, né? Aí quando ele olhou a Bíblia, o livro sagrado virou um livro caixa. Virou um livro caixa de banco, que ele fazia as anotações. Naquela época não tinha computador ainda, né? Nem máquina de escrever não tinha direito, né? Então anotava no livro caixa. Virou um livro caixa a Bíblia. Aí ele saiu correndo dali, né? Porque ele falou, meu Deus do céu, agora o que é que eu vou fazer, né? Fugiu dali e achou que ele estava ficando louco, né? Ensandecido. Ele não sabia mais o que fazer, saiu correndo, né? Em desabalada carreira, sem rumo, porque ele não sabia para onde ir também. Foi quando ele parou, né, em uma praça, né, sem saber o que fazer, achando que tinha perdido a ideia, né? Tinha ficado maluco, né? Tinha enlouquecido, né? A sanidade mental, ele tinha perdido a sanidade mental. Ele foi vasculhando na mente dele as pessoas que ele conhecia da relação dele, mas é tudo gente como ele. É banqueiro, gente só pensava em dinheiro também, né? Foi quando lá no fundo da memória dele, ele lembrou de uma pessoa que ele não considerava muito, não, porque, embora fosse uma pessoa que estivesse relativamente bem, mas não era da mesma classe social dele, era de uma classe inferior. Mas não deixava de ser um conhecido dele, e que era espírita. Já estava de noite já. Foi só ele lembrar, só ele fixar o pensamento dessa pessoa espírita, já estava de noite escuro, provavelmente esse senhor estivesse dormindo, devia estar pelo horário, né? Mas quando ele pensou nesse senhor, que seria da relação dele quando ele estava encarnado, na mesma hora ele recebeu a resposta. Uma palavra doce, de amparo, de acolhimento, e em seguida esse senhor espírita apareceu para ele, provavelmente saiu do corpo, né? E os mentores devem ter trazido, apareceu na frente dele para dar um amparo para ele. E esse senhor espírita, então, trouxe palavras confortadoras para ele, explicou a situação dele, o que tinha acontecido, que ele mesmo não estava entendendo sempre, ele suspeitava, mas não tinha certeza exata. Ele achava que estava perdida a sanidade mental. Daí esse senhor espírita esclareceu para ele, e aí ele adormeceu nos braços desse senhor espírita e foi levado lá para o centro espírita, o grupo espírita da prece do Chico. E lá, onde funciona também o hospital, ele foi acolhido, foi atendido, né? Ficou mais de mês ali em atendimento, né? E até que então ele pôde dar a mensagem explicando que depois que ele foi conscientizado, né? Recebeu as orientações. Ele conta uma coisa, gente, interessante para nós aqui refletir também, da Casa Espírita, quem for da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, ou outra. Ele disse o seguinte, que embora ele estivesse internado lá naquele hospital, que é a dimensão intermediária da Casa Espírita, ele ouvia tudo o que acontecia na Casa Espírita. Sobretudo, ele era acordado exatamente na hora das palestras. Então ele ficava adormecido, mas ele era acordado, ele ficava ouvindo, acordado, as palestras que eram proferidas. Olha que coisa que ele fala interessante, gente. Ele em tratamento ali na dimensão intermediária da Casa Espírita, vamos chamar de duplo, onde funcionava lá no do Chico, em todas também funciona, um hospital. Mas ele ouvia, ele muitas vezes não ouvia os espíritos superiores, a vibração dele estava muito baixa, mas ele ouvia as palestras que eram proferidas na Casa Espírita, as preces, ele ouvia tudo. O que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala na Casa Espírita. Por quê? Não estamos só nós encarnados ali, funciona no duplo da Casa Espírita, que seria a dimensão intermediária,
permanecem espíritos em tratamento e eles ouvem tudo que a gente fala. Então é preciso ter muito cuidado com o que a gente fala, né? E aí então, depois que ele melhorou, né, ele fala que foi proposto para ele começar a fazer alguma coisa, trabalhar, né? Ele queria reencarnar, mas agora você não tem condições, você precisa melhorar, então você precisa começar a ter um pouco de merecimento, você encarnar um pouco melhor, uma condição um pouco melhor. Sugeriram para ele começar a trabalhar junto a encarnados que tinham pensamentos iguais ao que ele tinha, ou seja, só pensava em dinheiro, só pensava em ouro, ou seja, pessoas daquela relação dele, banqueiros, políticos, gente do dinheiro. E ele fala, então, que começou, né, um trabalho nesse sentido, mas ele falou que era muito frustrante, porque ele não era ouvido. As intuições que ele passava, ninguém ouvia. Aquelas pessoas daquela classe social que era a dele, ninguém ouvia. Era frustrante, ele dizia. Porque ele falou assim que a mente dessas pessoas estava bloqueada. Então ele enviava o pensamento, mas era como se tivesse uma barreira. O pensamento batia e caía no chão. Então as pessoas, eles não ouviam. Por quê? Porque a frequência vibratória era muito diferente, então não havia sintonia. Mas aí ele fala que em determinada ocasião ele ficou muito feliz. Por quê? Ele aproximou-se de um senhor que era de posses, né, mas não era rico assim, mas tinha economias e tal, né? E aí ele fala que ele emitiu um pensamento, uma intuição para esse senhor, dizendo para ele fazer uma doação, era inverno, né? Fazer uma doação de cobertor para a pessoa carente, né? Ele tinha tanto que ele podia ajudar pelo menos uma pessoa e era perto do Natal, então ele começou a influenciar essa pessoa e ele fala que essa pessoa ouviu, conseguiu sim perceber a intuição dele e no dia seguinte, e ele junto, ele fala que foi junto, o sujeito comprou o cobertor e levou e doou para uma pessoa carente. E ele falou que isso foi muito reconfortante, ficou muito feliz que ele conseguiu pela primeira vez, né, ser assim bem sucedido, né, na nova tarefa dele, que seria essa de tentar auxiliar, né, com intuições, né, de caridade, de ajudar, de refletir sobre a questão da posse, do dinheiro, da verdadeira riqueza, que até então ele não estava conseguindo ser bem sucedido. Bom, então ele fala que foi muito triste para ele saber que tudo que ele viveu, que ele considerava como sendo certo e correto, ele viu que não era nada daquilo. E quando ele desencarnou, ele viu que nada daquilo que ele considerava valioso, importante, tinha real valor, né? E que a vida não cessa nunca e que, portanto, ele viu o equívoco no qual ele viveu a experiência física dele. Então esse é o relato desse espírito que trouxe para a reflexão de todos nós e que nós vemos então que já tem aí mais de século, hein? Talvez aí um bom tempo já, né? Que o materialismo tem tomado conta das mentes e dos corações dos encarnados. Né? Encarnados que vivem uma realidade materialista e que, ao desencarnar, se frustra vendo que a realidade não é a realidade material, mas a realidade verdadeira e eterna e imortal é a realidade espiritual. E aí é que vem, né, o sentimento de frustração, de tristeza, de perda de tempo, não é? Mas, durante a encarnação, nós vemos que, sobretudo nos países do primeiro mundo, como se diz, né, os países ricos, né, as pessoas em geral, o pensamento é esse dinheiro. Né? Nos Estados Unidos mesmo, na boca de qualquer criança você vai ouvir, fique rico ou morra tentando. Então, o negócio é ganhar dinheiro. É esse o foco único, praticamente, e exclusivo. Não se pensa, por exemplo, na ajuda do semelhante, não se pensa em conquista de virtudes, de valores, não valores materiais, de dinheiro, mas valores morais. Né? De se trabalhar o íntimo, o próprio íntimo, na reforma íntima, como a gente sempre proclama, não é? A doutrina espírita.
Não que a riqueza, os valores materiais não tenham importância, porque afinal nós vivemos na vida material, então tem sua importância sim. Mas o que é preciso refletir é que nós não podemos viver exclusivamente a vida material, porque aí nós vamos ser dominados por ela. Nós vamos, na realidade, nos tornar escravos do dinheiro, da riqueza, do ouro. Quando, na realidade, nós deveríamos fazer esse dinheiro, esse ouro, trabalhar ao favor nosso e de todos. Ele circulando, ele é benéfico. Mas você viver exclusivamente para ele, você se escraviza por ele. E você desconsidera a sua condição de espírito imortal e você não reflete que vive apenas a experiência na vida material para conquistar as experiências das virtudes, né? Do conhecimento, da inteligência, desenvolver, né? Para quitar dívidas que nós todos temos. Né? Nenhum de nós aqui é espírito puro, né? Nenhum de nós tem contas a quitar perante a justiça divina, porque nós já erramos muito nessa encarnação também. Né? Porque raríssimos são os espíritos que passam pela encarnação, não é, com acerto completo, com exceção de um ou dois, né? Praticamente, se a gente for considerar o planeta inteiro, é 0,000000001%. A maioria de nós, né, resvala nos equívocos e cai, toma tombo, levanta, alguns se suicidam, enfim. Então é por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e esclarecedora, porque consola porque nos faz compreender que nós teremos outras oportunidades, inclusive na própria experiência material, na própria encarnação, né? Faz-nos compreender que o suicídio é uma tolice, porque só nos vai levar a sofrimentos, não vai terminar. O problema não vai terminar com o suicídio, ou na verdade vai agravar. Então a gente vai ter essa compreensão, essa clareza. E também vamos entender, né, que a vida material ela não existe. O que existe é só o mundo espiritual. Tudo é espiritual. Inclusive, a vida em que vivemos, ela é espiritual também. Então, quando a gente fala vida física, vida material, é só para uma facilidade de compreensão. Mas o nosso mundo, ele também é espiritual. Ele também é mental, nesse sentido. Não existe matéria como a gente pensa que existe. Mas é claro, para a gente ficar mais fácil de entender, não é? A gente fala assim. Agora, vocês vejam a questão desse espírito F, que como ele não tinha sequer consciência de que estava desencarnado, e ele estava com uma densidade muito grande, vejam vocês, ele não conseguia passar uma porta. Se ninguém abrisse a porta, ele não entrava. Ele não conseguia entrar na casa dele, nem no banco onde era o banco dele. Ele tinha que esperar alguém abrir a porta. Ele falava com o motorista do bonde, o motorista não atendeu o chamado dele, ele falou que o cobrador também não atendeu. Ele teve que correr atrás do bonde para poder pegar o bonde. Se ninguém abrisse uma porta, ele não entrava. E ele não conseguia, porque ele batia como se fosse material, porque ele estava numa dimensão intermediária, não é? E na dimensão física para a qual ele veio, né? Conforme a densidade dele era ampla, e ele não tendo consciência de que tinha desencarnado, então ele não sabia nem que era espírito desencarnado. Para ele estava encarnado, então como é que ele vai atravessar uma porta? Uma pessoa que está encarnada, ou em outras palavras, viva, você não atravessa uma porta. Você bate na porta para entrar, você puxa a maçaneta, ele não conseguia. Agora, se ele já tivesse plena consciência da condição dele, tivesse feito tratamento, né? Reduzido os fluidos dele para ficar mais leve, ele atravessava a porta, como todos os espíritos fazem. O espírito não fica assim do lado de fora. Não, ele atravessa a porta dentro da sua casa, onde você trabalha. Então, nunca estamos sozinhos na nossa casa e nem em lugar nenhum. Né? Somos rodeados de espíritos encarnados, seja aqui na nossa dimensão mesma, seja na dimensão intermediária ou, evidentemente, na própria dimensão espiritual, que é a quarta dimensão. Não é? Que entre a dimensão espiritual, que é a quarta, e a nossa, que é a terceira, tem uma que é intermediária, onde ficam os espíritos, muitas vezes, que acabam de desencarnar, que estão no cemitério, eles são tirados dali e vão para essa dimensão intermediária. E lá eles ficam em tratamento, reduzir a densidade, depois é que vai para a dimensão espiritual. Né?
Em boa parte dos casos acontece isso. Os espíritos são trazidos na casa espírita da obsessão, eles já ficam na própria casa espírita, no duplo da casa espírita, onde geralmente funciona o hospital. Eles ficam lá, são atendidos, são tratados. Alguns não ficam, fogem, mas os que aceitam ficar, eles são tratados, porque os mentores não retêm ninguém à força lá. Ninguém fica preso lá, não tem cela, não tem cadeia, não tem nada disso. O jeito não aceita, eles vão embora, não fica preso. Agora, eles ficam num momento, num certo tempo, para poder ser orientado, conversar, mas se ele decide que não quer ficar. Porque se a pessoa não quer ser ajudada, também não tem o que fazer, viu, gente? Como é que você vai ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada por ninguém? Não dá para fazer nada. Ele tem que aceitar a decisão da pessoa. E quando ela estiver disposta, ou quando ela realmente tiver necessidade, ela vai pedir. Aí quando pedir, aí você ajuda e vai ser bem sucedido. Não é? Então, gente, é isso, tá? Esse caso aí, esse espírito, né, que ele mesmo traz com uma amarga experiência, né, de ter vivido uma vida toda só pensando em ter cada vez mais dinheiro, né, para ter mais poder, para ter mais controle, e nunca ter preocupado com a vida espiritual e nem ter sequer frequentado